Bem, o nosso papo hoje é com o ilustre iguaçuano, professor Marcelo Azeredo. Prazer recebê-lo aqui. A minha pergunta já de cara é: essa paixão pela ginástica artística começou quando? Olha, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui hoje conversando com vocês. Mas minha paixão sobre a ginástica começou cedo, né? Começou com 11 para 12 anos. Meu pai, na época, trabalhava na Compacto e tinha uma amiga dele que também trabalhava na Compacto e elas faziam faculdade de Direito, acho que na Gama Filho. E a gente, morador da Baixada, né, não existia ginástica aqui, na época, isso em 1977, mais ou menos. E como eu era um menino ali da Baixada, morador da Cerâmica, e gostava de subir em árvore e tudo, não parava quieto, ela falou que na Gama Filho tinha um ginásio de ginástica e achava que aquilo poderia surtir efeito para mim, eu poderia gostar daquele esporte. Meu pai me levou lá para fazer um teste. Na época, a Gama Filho, os esportes na Gama Filho, na época, eram gratuitos e os atletas tinham que fazer teste para poder passar. Era como se tivesse uma peneira. Eu fui lá, fiz o teste, passei, fiquei um mês em observação e de 1977 para cá nunca mais parei. Então, minha paixão começou em 1977, 1977, na Gama na Filho. Gama Filho, começando o Agora, esporte lá. você falou logo no início que o seu pai trabalhou na Compactor, que é uma empresa grande aqui de Nova Iguaçu. Ele se aposentou na Compactor. E parece que tinha um senhor chamado José Américo. Qual o papel do José Américo na tua vida, Marcelo? Bom, José Américo foi meu pai, né? Meu pai foi o grande incentivador de eu ter começado a praticar ginástica, né? Ele que me levou lá na Gama Filho, ele que me incentivou a praticar ginástica. Então, meu pai é falecido já há 2 anos, quase 3 anos, né? Meu pai se aposentou na Compacto, como você falou, morador de Nova Iguaçu, foi venerável na maçonaria Mestre Rank em Nova Iguaçu também. Então ele é o meu grande ídolo, meu pai. E tinha uma pessoa dentro da Compactor que também te incentivou muito além do teu pai. Como era o nome do amigo do seu pai, que trabalhava na Compactor? Do amigo do meu pai, Que era da maçonaria também, que foi o grande incentivador teu. não, um amigo do meu pai, não, na Compacto, a Raquel, Raquel, fiz confusão, a foi a Raquel. Raquel, a Raquel era uma moça que trabalhava numa seção da Compacto, que ela adorava, ela me adorava. Então ela comprava presente para mim e tudo. Foi por intermédio dela que falou pro meu pai que eu comecei a praticar a ginástica na Gama Filho. Ela estudava lá, né? Mas o grande incentivador mesmo foi meu pai, né? José Américo, meu pai. E eu agradeço tudo que eu sou hoje por ele. Você com 14 anos, você foi morar em Belo Horizonte, é isso? Quase Como é que 14 para foi, como, 15 como é que anos, foi né? essa mudança? Como é que surgiu esse convite? Porque com 11 para 12 eu começo na ginástica artística na Gama Filho, né? Minha vida passa a girar em torno da ginástica. Eu era estudante do Iguaçuano aqui em Nova Iguaçu. Já no segundo ano eu passo a estudar no Colégio Piedade, fazer ginástica lá. Só que em determinado momento a ginástica artística na Gama Filho, a parte masculina de ginástica, ela acaba, ela se encerra, né? Problemas ali políticos e tal, de investimento, acaba. E aí eu passo a ir treinar no Minas Tênis Clube. Né? Eu me transfiro para o Minas Tênis Clube com 14 para 15 anos. Com uns 15 anos eu me transfiro para o Minas Tênis Clube. E mais uma vez foi meu pai que me incentivou a morar fora, já desde pequeno. Na época minha mãe era contra, né? Minha mãe não queria que eu fosse, que eu não queria perder um filho morando longe. E meu pai que foi comigo a Belo Horizonte, eu fiz um teste no Minas Tênis Clube que estava montando uma equipe nova e passo a ser ginasta também do Minas Tênis Clube, que estava montando uma equipe para disputar o Campeonato Brasileiro futuramente. E dali de Belo Horizonte você parte para o sul do país, para Sojipa. Como é que foi esse momento teu? Então, a minha trajetória, vocês viram que a minha trajetória ela começa em Nova Iguaçu, ali, né, 77, Gama Filho,
E ela a gente vai mudando de local, né? E uma parte curiosa é porque quando a Gama Filho se encerra, quando a ginástica da Gama Filho se encerra, e meu pai é vascaíno doente, né? Meu pai era muito vascaíno, eu tinha a opção de treinar no Flamengo, que também já era uma potência da ginástica. E meu pai bate no peito e fala, não, no Flamengo não. No Flamengo você não vai. Você vai para outro lugar menos para o Flamengo. Eu não tinha opção. Eu tinha que ir para fora do Rio, né? Aí que surgiu eu ir para o Minas Tênis Clube. E meu pai ainda falou assim, ó, se você quiser ir, você tem que ligar para lá. Eu liguei, chamei meu pai para poder falar com o responsável e daí que começou tudo. Professor Marcelo, teu pai não queria que você jogasse no Flamengo. Treinasse no Flamengo, não queria. Só que hoje você é atleta do Flamengo. Né? Mas então, são coisas da vida, né? Como é que é ser master do Flamengo? São coisas da vida. Hoje, com 60 anos, né? Eu sou ginasta master do Flamengo, né? Eu treino no Flamengo, não é com uma frequência muito grande, mas a gente treina ali uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, até porque eu consigo também treinar na minha academia. Mas o Flamengo disputou, há 2 anos atrás, o primeiro campeonato master aqui no Rio, né? Com a equipe masculina e feminina. Tivemos até a Luísa Parente na equipe feminina, né? Do master. E vários outros ex-ginastas master do Flamengo. Mas hoje eu faço parte da equipe master do Flamengo, mesmo sendo no futebol torcendo para o Vasco, né? Você é torcedor do Vasco da Gama? Torcedor do Vasco da Gama. É porque eu sempre te vejo com a camisa do Flamengo, isso porque você tem essa ligação com o Master. Com o Flamengo, né? com o Master do Flamengo, Agora me fala uma coisa, esse projeto de 2019, eles voltaram, que são os vovôs da ginástica. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Isso continua? Então, eles voltaram, o que você falou aí dos vovôs da ginástica, sim. Foi um projeto, foi uma ideia que eu tive em 2018, que eu falei o seguinte, eu fiz ginástica a minha vida inteira, estava parado dos treinamentos, e eu comecei a ligar para alguns amigos meus e falar assim, o que vocês acham da gente voltar a treinar? E alguns acharam loucura, não, loucura, a gente já está com mais de 50 anos, não é possível a gente voltar a treinar, né? Alguns toparam, outros não. Os que toparam, nós montamos um grupo. E ficamos treinando durante 1 ano para poder competir no Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica, né? Agora você imagina... Mas competir com a turma de 18, 20 anos de idade? Contra Arthur Zanetti, Arthur Nori, que foi campeão mundial, né? Diego Hipólito também, que na época ainda estava preparando ali, mas estava treinando um pouco. Então, a gente disputou o Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica em 2019 com uma equipe aqui da Baixada, aqui de Nova Iguaçu, né? Com os atletas aqui com os amigos meus, uns de São Paulo, a gente juntou um grupo e foi para Praia Grande disputar esse Campeonato Brasileiro. Esse grupo, nós chamamos de Eles Voltaram, porque somos os ex-atletas que voltaram a competir depois de 30 anos parados, né? E quando é que surge a ginástica olímpica, hoje chamada como ginástica artística, aqui dentro do município de Nova Iguaçu? Quando surgiu isso? A ginástica artística em Nova Iguaçu, ela surge ali no início da década de 90, em 1991, 92, quando a gente a gente faz uma proposta ao IESA, ali no Colégio das Irmãs, a colocar a ginástica artística como uma das atividades do currículo escolar, né? Como atividade extracurricular. Então, de 91 até 94, a ginástica artística em Nova Iguaçu surge no IESA, né? Como atividade extracurricular, né? Tinha natação já e tudo, e entra a ginástica artística no IESA em 91. Em 91 a gente começa o primeiro projeto aqui de ginástica artística em Nova Iguaçu, no IESA. Vocês estão com um projeto hoje, funcionando ainda dentro da IESA. Como é que é esse projeto? Então, a gente tem no IESA hoje, aí de 91 a 94, a ginástica funcionou no IESA. Depois de 94, eu saio do IESA com a ginástica, ela ainda fica mais um período, mas depois acaba, né? E a gente retorna agora, a gente praticamente retorna agora. A gente começou esse ano, a gente tem um pequeno núcleo dentro do IESA,
em parceria com a Kaká Esporte, né? O Kaká Esporte é um gestor esportivo que trabalha com vários esportes. Então, a gente tem esse projeto em parceria com o Kaká dentro do IESA. Então, tem esse núcleo hoje da ginástica artística dentro do IESA novamente, que começou esse ano. Bem, a tua marca é MA Ginástica Olímpica, que é Marcelo Azeredo. Você hoje tem academia em Nova Iguaçu, que são 2 academias, uma no K11 e outra em Santa Eugênia, e uma recém-inaugurada em Belfor Roxo. Fala pra gente sobre esse projeto. Exatamente. Então, por eu ter começado em 77, naquela época, ginástica artística não tinha na Baixada, e no Rio também era muito poucos lugares que tinham, era Vasco, Gama Filho, Fluminense, Tijuca, era mais ali Zona Sul, Zona Norte e Tijuca também, essa parte ali também que tinha também ginástica. O meu objetivo era sempre ter por que na Baixada não tinha. Então, por isso que em 91, quando eu volto, quando eu estou aqui em Nova Iguaçu, minha ideia era trazer a ginástica para Nova Iguaçu, né? Repete a tua pergunta de novo. Sobre essa ginástica nesses lugares aqui. Isso. Então, aí hoje em dia nós temos 2 unidades de ginástica em Nova Iguaçu, uma em Santa Eugênia e uma no K11, né? E recém-inauguramos agora uma em Belfor Roxo, né? Então, meu objetivo era sempre trazer a ginástica para a comunidade da Baixada, né? Para dar essa oportunidade para as pessoas daqui poderem praticar. Então, hoje, uma criança que queira praticar ginástica a partir dos 3 anos até adolescente, adulto, pode procurar as unidades do K11 ou Santa Eugênia ou Belfor Roxo, aqui na Baixada, que vai fazer uma ginástica de alto nível, com todos os equipamentos femininos, masculinos, para poder disputar qualquer tipo de competição. Bem, na descrição desse vídeo aqui, a gente tá colocando aqui o teu endereço, o teu telefone de contato, teu Instagram. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, dentro da ginástica, idoso não tem vez, né? Idoso não pode... a pessoa idosa, ela tem como iniciar na ginástica ou não? É uma pergunta que parece imbecil, mas eu vou fazer. Não, pode fazer. A pergunta é livre, né? A gente, no dia a dia da ginástica, a gente tem muitas dúvidas. Os pais têm muitas dúvidas em relação à ginástica, né? Essa sua pergunta é muito boa porque a gente está acostumado a ver pessoas novinhas, com 5 anos, 6 anos, a fazer ginástica. Então, a ginástica é um esporte democrático como qualquer outro. Qualquer um pode praticar ginástica em qualquer idade, né? Com 50 anos, com 60 anos, com 15 anos, gordinho, magrinho, alto, baixo. A ginástica pode ser praticada em qualquer idade, na nossa academia, em qualquer academia em geral. Se não for para ser um atleta de alto rendimento, você pode começar com qualquer idade. Nós temos lá turma de adulto e de qualquer idade pode começar. Eu vou pedir aqui, nós vamos assistir esse vídeo agora. A minha pergunta é o seguinte, eu conversando com você fora do ar, eu perguntei se algum filho seu seguiu a tua paixão pela ginástica, e pelo que eu estou vendo, a Jade, que é a sua filhinha de 5 anos de idade, 6 anos, 6 anos agora, ela seguiu o teu caminho, né? Porque esse vídeo foi feito na Vila Olímpica de Nova Iguaçu, ali no ginásio fechado, coberto, não é? E tem ali toda uma temática com aquele fundo do Rei Leão. Explica pra gente. Então, era um sonho meu, minha filha fazer ginástica, ela pratica ginástica, né? Ela está lá na academia, o dia a dia. Na realidade, ela nasceu dentro do ginásio, né? Porque em 2000, ela já nasceu em fevereiro de 2020, na época da pandemia, né? Então, ela nasceu, a gente ficou morando esse ano todo dentro do ginásio, porque a gente não tinha um local para morar, então a gente ficou dentro do ginásio morando, e ela aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar dentro do ginásio. E eu sonhei uma apresentação minha com ela, que era um sonho que eu queria ter, de fazer uma apresentação junto com a minha filha. Então, foi na Vila Olímpica, eu e ela nos apresentando aí, ó, como está aí no vídeo. Eu fico até emocionado de, eu percebi de ver eu junto com ela aí. A gente se apresentou na Vila Olímpica e na abertura de um campeonato lá em São Paulo também, que a gente foi convidado a se apresentar. A sua esposa também tem uma ligação. A sua esposa é formada em Direito, ela é advogada, mas hoje também ela está cursando Educação Física. E também trabalha, e ela te auxilia, né? Trabalha com a gente lá. Ela é professora, junto com vocês lá. Junto lá. Então a família toda unida. Está
todo nível, dentro todo da mundo ginástica. Dentro da ginástica. Qual a importância da ginástica, na tua opinião, para a formação moral e intelectual da pessoa, do ser humano, além da física? A ginástica, né? A ginástica é um esporte que dizem no meio da educação física e a gente sempre ouviu falar que a natação é o esporte mais completo, né? E a gente do meio da ginástica fala que a natação é o esporte mais completo dentro da água e a ginástica é o esporte mais completo fora da água, né? Porque envolve tudo, né? É salto, acrobacia, força, flexibilidade, corrida. Dizem que um atleta, uma criança tem que praticar ginástica na infância para futuramente ser bom em qualquer esporte, né? Pratique ginástica na sua infância, mesmo que tu não seja um atleta, isso vai te facilitar para o vôlei, para o basquete, para a natação, para o atletismo. Então, a ginástica é um esporte de formação, né? Em que você faz para poder pegar toda a mobilidade corporal, de coordenação, força, flexibilidade, né? É como se você estivesse brincando num playground, só que com a direção de um professor para desenvolver as várias habilidades. Tem a disciplina, né? E disciplina também, né? A questão do alongamento, Isso. massa muscular, né? Aí tem essa parte da disciplina, do treinamento diário também, que isso qualquer esporte dá, mas a ginástica também tem ali uma rigidez um pouco maior pela complexidade dos movimentos em determinado momento. Agora, dizem que a criança que pratica ginástica artística, olímpica, de saltos, enfim, isso atrapalha o crescimento, o desenvolvimento físico, é verdade isso? E aí tem vários mitos aí sobre a ginástica, né? Isso é mito? Isso é um dos mitos de que a ginástica impede o crescimento, né? A gente está acostumado a ver pessoas de baixa estatura na ginástica. Antigamente, mais ainda, né? Antigamente era muito mais as pessoas de baixa estatura. Isso mudou muito hoje em dia, né? Mas o que acontece é o seguinte, ninguém cresce porque joga basquete e ninguém deixa de crescer porque faz ginástica. O que acontece é uma seleção natural. Várias crianças entram na ginástica, aquelas que crescerem muito normalmente vão ter um pouco mais de dificuldade e aquelas que já não iam crescer tanto vão tendo mais facilidade. Mesma coisa ao contrário. Entra um monte de criança no basquete, as que cresceram muito vão tendo mais facilidade e as que não cresceram tanto vão ter menos facilidade. Então ficam mais aquelas que cresceram mais ou as que cresceram menos na ginástica. Mas como todo esporte tem a sua exceção, hoje em dia tem muitas ginastas altas e muito boas em nível internacional. Ok. Tem uma pergunta aqui do Adriano Santos, que é coordenador do Movimento Olímpico da Baixada. Ele pergunta o seguinte: professor Marcelo, nesses 30 anos de carreira, né, de profissão, o que mais te deu orgulho e o que mais te decepcionou? O que mais me deu orgulho, me dá muito orgulho de ver o desenvolvimento do esporte, né? O rumo que a ginástica tomou, né? Eu, quando comecei a praticar ginástica, a gente ia para os campeonatos internacionais, a gente não tinha investimento nenhum, né? A época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Para a gente saber o que estava acontecendo de novidade fora, na Europa, no Japão, nos outros países, era muito difícil, não tinha esse acesso, né? Então, a gente ia para os campeonatos para fazer quase que figuração. Ganhar um campeonato internacional era muito difícil. Apesar da gente já ter sido campeão sul-americano pela seleção e tudo, era mais aqui na América do Sul. Mas isso me dá muito orgulho de ver o patamar que a ginástica se tornou hoje, né? De termos campeões olímpicos, campeões mundiais, campeões pan-americanos, né? Você citou aí essa questão desses profissionais, desses atletas. Você já tem uma vivência internacional grande também, né? Eu já disputei alguns campeonatos internacionais, campeonato sul-americano, campeonato mundial, né? Fui para um campeonato mundial universitário em 85 no Japão, né? Fui campeão sul-americano em 88 na Argentina, né, por equipe. Então, alguns campeonatos internacionais já participei. Mas a ginástica basicamente me deu só orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de
de ver o patamar que se tornou hoje com grandes atletas de nível internacional, como a Rebeca, o Arthur Nori, Diego, né? Vários atletas que surgiram. Na época, a gente não tinha nem noção do que poderia chegar a ginástica hoje em dia, né? Mas isso me deixa com muito orgulho mesmo. O Flamengo é o que mais investe. E tem o Fluminense também, que tem um investimento muito bacana dentro da ginástica. Tirando esses dois clubes, a Baixada Fluminense em Nova Iguaçu, com o teu trabalho, você acha que seria um trampolim, um link, um caminho para chegar a disputar uma Olimpíada? Os talentos surgem em qualquer lugar. Os talentos vão Mas surgindo. a opção, a possibilidade, você está dando isso aqui. Sim. Eu tenho hoje no Flamengo, que começou aqui comigo, 3 ginastas nas categorias de base competindo. Um que foi agora, disputou o campeonato da Seleção Brasileira Juvenil, disputou o campeonato agora internacional, foi campeão. Nós temos mais 2 ginastas que tem 2 anos para lá. Então, a gente tem aqui, a gente descobre normalmente os talentos aqui, né? Treina eles aqui e, dependendo do nível deles, a gente indica lá para o Flamengo. Eu indico sempre para o Flamengo, né? Minha amiga, a professora Georgette Vidor, está lá. Nós temos hoje pelo menos umas 6 meninas nas categorias de base competindo desde infantil e juvenil, que foram nossas alunas aqui, né? Que a gente manda para o Flamengo, né? Manda para fazer o teste, né? E normalmente a gente manda aquelas que eu já sei que vão passar no teste. Então, a gente indica já essas ginastas que surgem aqui na nossa academia para o Flamengo, que hoje é uma potência na ginástica, né? Bem, a academia, a AMA Ginástica Olímpica, que é a tua academia, que tem em Nova Iguaçu, 2 lugares, em Santa Eugênia e no K11 e em Belfor Roxo, não tem apoio da confederação, não tem patrocínio. Vocês vivem exatamente do quê? Das mensalidades? Nós somos uma academia particular, né? A gente procura cobrar um preço acessível para a população ainda baixada, né? Porque a ginástica artística é um esporte caro, né? Caro no sentido de investimento de equipamento, tem que comprar equipamentos, né? Apesar da gente trabalhar também com algumas bolsas, né? A gente procura, às vezes surgem umas crianças muito talentosas, e quando a criança é muito talentosa e passa pela gente, a gente procura facilitar o ingresso dela com algumas bolsas, né? Meia bolsa de 100%. Então, a gente procura também dar algumas bolsas incentivadas por causa da população que a gente vive aqui na Baixada, também que às vezes não tem acesso ao esporte. Mas é uma academia particular e a gente vive das mensalidades, dos investimentos que a gente faz dentro da academia. Bem, essas crianças, esses adolescentes que estão chegando na tua academia são basicamente da Baixada Fluminense, é isso? Da Baixada, de vários lugares da Baixada. Ali em Belfor Roxo vem atleta de Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, de Nova Iguaçu vem atleta de Seropédica, de tudo quanto é lugar. Vem atleta de Anchieta, vem atleta de tudo quanto é lugar querendo fazer ginástica. Bem, isso é extremamente importante, né? Essa oportunidade que você está dando. E tem algum plano, algum projeto de você abrir novas unidades dessa academia em outros lugares, de repente até no Rio mesmo? Não, atualmente a gente abriu agora essa unidade aqui em Belfor Roxo, né? Estamos aí no primeiro mês de inauguração, mas como precisa de espaço, precisa de equipamento, tudo, tem que ter sempre uma coisa bem estudada para poder abrir novos núcleos, né? Agora, a gente está aberto sempre a parcerias também, parcerias de clubes, de escolas também, que queiram abrir, que tem espaços disponíveis, né, para poder montar outro centro de ginástica. A gente está sempre ouvindo propostas o tempo todo. Professor Marcelo Azeredo, qual o teu sonho hoje dentro da ginástica artística? Bom, meu sonho dentro da ginástica artística, eu tenho, como ex-atleta e como atleta, é continuar nativo, até porque eu sou atleta master e gosto de continuar treinando. E continuo treinando. Eu com 60 anos, faço 61 agora, dia 16 de junho, eu continuo treinando. Treino ali toda semana os meus exercícios,
Final do ano agora tem competição em São Paulo do Master, né? Vou estar mais uma vez representando o Flamengo, que a gente montou essa equipe Master do Flamengo, está com a equipe Master do Flamengo. É me manter treinando, esse é o meu objetivo. E profissionalmente, é estar desenvolvendo e levando a ginástica artística para o maior número possível de pessoas aqui na Baixada. A gente já trabalha há muitos anos, há 30 anos trabalhando com ginástica aqui na Baixada. Então, a gente já hoje tem pais de alunos que os filhos fazem ginástica, que os netos fazem ginástica, que já foram meus alunos. Pessoas com 35, 40 anos, que foram meus alunos quando criança e que estão trazendo os filhos hoje para praticar ginástica. Esse é o meu maior orgulho aqui hoje na Baixada. E quais são os maiores desafios para você desenvolver esse projeto aqui dentro da Baixada Fluminense? Trabalhar a ginástica artística dentro da Baixada. Olha, é elitizado? É um esporte elitizado? A ginástica é um esporte individual, né? Um esporte individual. Ela é um esporte assim que tem que ter um investimento de aparelhos, né? Tem que ter aparelhos para treinar, né? Tem que ter um certo investimento para iniciar. Na Baixada, nós somos ali a única academia que eu conheço. Eu não conheço outra academia aqui na Baixada, pelo menos equipada como a nossa academia eu não conheço. E fora a nossa academia tem no Rio. Aí no Rio tem no Tijuca, no Fluminense, no Flamengo, tem vários outros clubes também no Rio com ginástica, mas é um desafio, sempre é um desafio trabalhar com ginástica na Baixada, né? A gente na Baixada tem várias dificuldades, né? A nossa academia ali no Moquetá, né? A gente saiu ali do Moquetá para Santa Eugênia por causa das enchentes, né? A gente quase perdeu tudo, né? Na época entrou muita água, acabou com os equipamentos. Então, esse problema das enchentes também, que não é um problema da Baixada, é um problema generalizado do Rio todo. Então, a gente procura hoje estar sempre num local protegido já das chuvas, né? Das enchentes. Então, a gente aqui na Baixada, a gente tem uma luta todo dia para poder estar vencendo, né? E o que você fala para esse pai, essa mãe que está assistindo agora e vê no filho ou na filha uma aptidão para a ginástica, mas aí fica preocupado, porque você falou que é um esporte caro. Quanto é que custa para esse pai, para essa mãe, colocar o filho numa ginástica artística na tua academia? Então, a ginástica hoje na nossa academia tem um preço bem acessível, né? Tem um preço bem acessível. Então, todo preço bem acessível, a gente está aberto também, como a gente está sempre aberto a descobrir novos talentos, e eu, por ter trabalhado no Flamengo durante um período, conheço todo mundo ligado à ginástica, e o Flamengo, por ser um grande clube hoje, de referência no Brasil todo, quando surge uma criança bem talentosa na nossa academia, a indicação vai sempre para o Flamengo. Por isso que eu falei que nós temos atletas masculinos e femininos hoje treinando no Flamengo, que foram surgindo aqui na nossa academia. Mas hoje a ginástica está bem acessível, né, para a prática aqui na Baixada, né? Hoje, uma mensalidade hoje custa R$150 para quem vai praticar lá com a gente. Tem dois preços, R$150 e R$215 é o valor de uma mensalidade hoje para quem pratica ginástica, né? Agora, a gente está sempre ali disposto a ouvir o que os pais têm a dizer sobre os investimentos e sobre as bolsas que a gente disponibiliza. A gente disponibiliza algumas bolsas também. Quem estiver interessado em saber como funciona, é só entrar em contato também com a gente. Ok. Você é iguaçuano raiz. Você nasceu no Nossa Senhora de Exatamente. Fátima, Isso. cria da cerâmica. Hoje mora aonde? No K11? Moro no K11. Hoje eu moro no K11, aqui em Nova Iguaçu, ali no K11. E irmão do Alexandre. Meu irmão é Alexandre da Padaria, que é vereador aqui em Nova Iguaçu. Você parece muito com ele, mas eu não sabia que você era irmão do Irmão do Alexandre. Alexandre da Padaria. E o Alexandre também gosta de fazer ginástica? Alexandre agora é corredor, né? Ele tá correndo. Vira e mexe, eu olho o Instagram dele lá, ele tá correndo lá, tá correndo, é corredor, corre pra caramba, tá em forma ele. Tá em forma? Tá em forma. Corre na Vila Olímpica? Isso, corre na Vila Olímpica, corre lá no country, corre na rua. Ele é corredor, agora ele é corredor. Atleta também, Atleta também. Um abraço para o Alexandre da Padaria. E você tem intenção de promover algum tipo de evento na rua, alguma coisa ligada a uma questão mais popular, até mesmo para divulgar as tuas academias? Tem algum projeto em vista?
eu tô sempre ligado a algum projeto, eu tô sempre querendo bolar algum projeto, alguma coisa, né? Apesar da época da Olimpíada no Rio, a gente fez algumas parcerias, a gente fez uma parceria com o Top Shop, a gente colocou durante 2 semanas a ginástica artística dentro do Top Shopping para divulgar a ginástica, né? Foi uma parceria da nossa academia com o Top Shopping, né? Então a gente está sempre ligado a essas parcerias de divulgação da ginástica, né? A ginástica é um esporte que a gente não vê toda hora, como futebol, vôlei, não é um Verdade. esporte tão popular. Então é um esporte que a gente está acostumado, hoje em dia, a ver mais, né? Por causa da Rebeca. Nós temos a maior medalhista do Brasil, uma atleta da ginástica, né? Quando é que a gente poderia imaginar que a maior medalhista de todos os tempos seria uma ginasta, né? Então, nós temos hoje a Rebeca como uma medalhista e tentando divulgar da melhor forma possível a ginástica aqui no município. Deixa eu te fazer uma pergunta que está fora do nosso roteiro Sim. aqui, tá? A ginástica artística, ela não está incluída na ginástica, na Paralímpica, né? Por quê? Não sei, também não sei. Nunca vi na Paralimpíada a ginástica artística. Não tem, não tem. Nenhuma modalidade? Não tem, não sei te explicar. Até uma pergunta ali de saber por que não tem, mas não tem, não. Tá, vamos entrar agora, voltando para a questão pessoal. Vamos lá. Miriam Joias, Miriam Presentes, tem a ver com a tua família? A dona Miriam? A dona Miriam também foi uma incentivadora minha no esporte. Minha mãe... Sua mãe, dona minha Miriam? mãe, Da minha Miriam, mãe, ali na Veplan? Dona Miriam, minha mãe. Comerciante de Nova Iguaçu, né? Miriam Joias, Miriam Presentes, na Galeria Veplan durante muitos anos, né? Moradora de Nova Iguaçu, né? Que me incentivou também, junto com meu pai, né? A começar a ginástica, tá na ginástica até hoje, né? Faleceu já tem 6 anos, mas tá lá. Quem passar na Galeria Veplan, passa lá. A loja dela que tinha lá já não tem mais, mas a logo dela não tiraram. Tá lá, Miriam Presente, lá na Galeria Veplan. Funciona uma outra coisa lá, mas tá lá a marca dela lá gravada lá na Galeria Veplan. Quando eu passo lá, eu lembro muito dela. Bem, eu percebi que você se emocionou quando eu falei da tua filha, agora de novo, né? Você se emocionou ao falar da dona Miriam. Minha mãe faleceu há 6 anos com câncer de intestino, que ela brigou bravamente durante 3, 4 anos e 1 ano antes da minha filha nascer, ela faleceu, né? 1 ano antes da Jade nascer, ela faleceu. A tua grande parceira nessa jornada hoje em dia é a sua esposa. Como é o nome da sua esposa? A Jaine, ela me ajuda hoje na ginástica, né? Nas turmas lá, junto com a Jade também, né? Quando eu estou dando aula, ela está com a Jade em casa, mas ela está sempre me ajudando também na parte da ginástica. Ela já está fazendo educação física, trabalhou com ginástica acrobática, com ginástica artística. Ela foi capoeirista durante muito tempo. A parte acrobática da capoeira ela domina e tudo. Então, é uma pessoa muito importante também na minha vida. Você tem algum método especial, alguma coisa que diferencia das outras? Olha, a gente trabalha a ginástica artística ali na sua essência, ali, né? Desde dos primeiros desenvolvimentos, dos rolamentos, né? A ginástica artística é um esporte que lembra muito um parque de diversões, um playground, né? Eu sempre falo que é um monte de barras, colchões, pula-pula, coisa para subir, para trepar. Então, o pai vai lá no nosso ginásio, vê o nosso espaço. Eu sempre falo para os pais o seguinte: a criança quer entrar porque quer pular naquelas coisas todas. Então, eu sempre falo, isso aqui não é um parquinho, é um esporte. Então, o pai não está botando o filho no parquinho. A criança adora porque, papai vai me botar nesse parquinho aqui, né? Mas é um parquinho dirigido, com aprendizado, com disciplina, com treinamento e também com muita diversão, né? Como todo esporte tem que ter muita diversão no início da sua essência ali. A ginástica, na tua opinião, você já disse que qualquer pessoa pode fazer. Ok. E como é que está a ginástica no Brasil hoje em dia? Você ainda se emociona quando você assiste às Olimpíadas, que você vê as ginastas brasileiras ganhando medalha? Você acredita que o Brasil está no caminho certo? O que pode melhorar dentro desse esquema aí?
A gente tá no caminho certo, mas a gente ainda é muito carente de revelar novos talentos, né? Por quê? Pela prática também, primeiro pela falta de treinadores também, né? Nós temos muitos treinadores que saíram do país, né? Depois da Olimpíada, alguns treinadores saíram do país, foram procurar outros locais para trabalhar, até para progredir financeiramente, né? Então, a iniciação é uma coisa, o alto rendimento é outra, né? Para se trabalhar com alto rendimento, precisa de mais conhecimento também. Então, são poucos também os centros de treinamento com equipamentos importados que tem no Brasil, ainda não são muitos. Fora isso, são os pequenos clubes, né? Como a minha academia. A minha academia, apesar de ser bem equipada, com equipamentos nacionais e também alguns importados, são das poucas academias que são bem equipadas no Rio de Janeiro. Mas então ainda falta ainda, eu não digo nem incentivo da iniciativa privada, mas, dos governantes. Eu digo mais investimento mesmo da área privada, né? A gente tem que ter mais investimento da área privada para... Mas a Confederação Brasileira de Ginástica, ela está investindo? Então, sim, nos atletas da seleção, sim. Investe, os né? atletas da seleção têm todo apoio do mundo. Eles né? estão disputando de igual para igual. De igual para igual. Hoje o Brasil disputa de igual para igual. O ginásio que tem aqui no Rio de Janeiro é o ginásio de primeiro mundo, onde treinam, se junta a seleção, onde esse ginásio está à nossa disposição também. A gente tem o ginásio aqui, nossa academia federada, né? Então nossa academia tem acesso também ao ginásio. Caso a gente queira treinar com alguma equipe de treinamento, é só solicitar a federação e a gente marcar os nossos treinamentos. A gente pode treinar aqui também. O investimento tem, mas é um esporte de longo prazo, de treinamentos prolongados, um esporte que demora a vir resultados. Por isso que os resultados acabam demorando também, né? Tá, dentro de tudo isso que nós conversamos aqui, o que você acha que está faltando para que a ginástica na Baixada Fluminense ela se desenvolva com o apoio das prefeituras? Aí isso depende muito dos projetos, né? Projetos de ginástica na prefeitura é possível. Existem projetos em outros lugares de ginástica na prefeitura, mas deveriam ser projetos mais populares, né? Projetos dentro de vilas olímpicas, né? Dentro de escolas estaduais e municipais, também pode ter. Conversar com os governantes para esses esportes se tornarem realidade. A ginástica hoje, nós temos a maior medalhista olímpica, que é a Rebeca, né? E futuramente a gente pode ter outros. A ginástica tem essa característica, né? Um esporte individual que uma ginasta no feminino, ela pode trazer 4 medalhas por aparelho, uma por equipe e uma individual. Então, uma menina, uma ginasta, uma equipe que vá para a Olimpíada, cada ginasta pode vir com 6 medalhas, né? No feminino. E no masculino, 8 medalhas, porque no masculino tem 2 aparelhos a mais, né? Então, é um esporte que dá muitas medalhas, né? Pode trazer um atleta só pode trazer várias medalhas. 8 no masculino, um atleta só pode trazer 8 medalhas no masculino e 6 medalhas no feminino. Então, é um esporte que tem muita medalha. Então, é um esporte que deveria ter mais incentivo mesmo. Mais incentivo das prefeituras. E esse Pan-Americano de junho agora, o que você... nós temos aí agora, fica até uma chamada aí. A gente vai até divulgar nas academias, nas nossas academias agora, para poder levar as crianças a assistir. Nós temos agora o Pan-Americano de 2026 aqui no Rio de Janeiro. Né? Na Arena? Na Arena do Rio, lá na Baixada. Fica chamada aqui. Na Barra, né? Fica chamada aqui. Todo mundo assistindo o Pan-Americano. E olha que eu acho que a Rebeca vai estar voltando nesse Pan-Americano. Não tenho certeza. Existe isso? Essa possibilidade? Ela tá desde a Olimpíada passada sem competir, né? Está treinando, né? Logicamente, está treinando. E o retorno dela é esse ano. Eu não sei se é no Pan-Americano agora, mas eu acredito que nesse Pan-Americano agora ela já compita pelo menos, acho que um aparelho ou 2
na volta dela para o Pan-Americano, nesse Pan-Americano do Rio. Qual a tua grande referência, a referência do Marcelo dentro da ginástica, quando você iniciou lá com 14 anos? Tinha meus atletas lá preferidos lá, o Savalkato, o japonês, tinha aí depois o Lining, né, que foi da minha geração já, que também já parou, né, que a gente já até competiu junto, né, em algumas competições. Então, tem alguns atletas de referência, o Blazerchev, que era um atleta russo. Então, tem algumas referências aí. Aqui no Brasil também tem os atletas, meus amigos da minha época também, né, que foram para a Olimpíada. O Marco Monteiro, que disputou 2 Olimpíadas também, que é um atleta aqui do Rio de Janeiro também, que foi meu aluno, né? Eu dei aula para ele depois, né? Eu fui treinador do Flamengo, então a gente acabou trabalhando junto, ele como atleta e eu como treinador, já iniciando a carreira como treinador, foi meu atleta também. Então tem muitas referências, tanto do Brasil quanto do exterior. E os atletas de hoje também, né? O Arthur Zanetti, quem não conhece Arthur Zanetti hoje em dia, né? Fala em Arthur Zanetti hoje, todo mundo conhece, no Brasil, no mundo inteiro, né? E uma coisa curiosa é que foi na Olimpíada de 2016. Não, 2016 não, foi na Olimpíada isso vai dar um corte bom. Vai dar um corte bom. Na Olimpíada de 2012, que nós conseguimos a primeira medalha olímpica do Brasil de ginástica. O Brasil nunca tinha ganhado medalha olímpica nenhuma, né? E o Arthur Zanetti estava na final de argola, e eu estava passando na rua, eu queria ver a final, eu estava passando na rua, eu queria ver a final, e eu entrei num bar, né? Tipo num botequim, num bar assim, de rua aqui em Nova Iguaçu, e estava todo mundo vendo, tinha uma televisão ligada, estava todo mundo vendo televisão. Pô, e por incrível que pareça, as pessoas estavam discutindo. Imagina, a gente está acostumado a entrar num bar e ver discussão de futebol, né? De futebol. Uhum. Fulano de tal, futebol, expulso, fulano de tal. Pra tu ver, era final olímpica, Arthur Zanetti na final. Eu parei para assistir, estava num bar, as pessoas discutindo, o pessoal tomando cerveja lá, bebendo e discutindo ginástica artística no bar, né? Não, acho que esse ganhou, a nota dele vai ser tanto, eu acho que ele vai tirar tanto. Tu imagina? Isso é uma das coisas de que quando eu fazia ginástica, eu achava que eu jamais ia acontecer. O Brasil, numa final olímpica, foi campeão olímpico com o Arthur Zanetti nesse ano, pela primeira vez, e as pessoas discutindo ginástica num botequim em Nova Iguaçu, né? Uma coisa surreal, assim, que eu fico também bem emocionado de ver em que patamar a ginástica chegou no Brasil, né? Bem, a Jade tem 6 anos de idade, 6 já dá os anos. primeiros passos. Como é que Sim. você enxerga a Jade daqui a 10 anos, com 16 anos? Então, eu não faço muitas cobranças, não. Eu acho que o surgimento de um atleta de nível iniciante para o nível profissional, ele surge naturalmente. Né? É uma coisa que surge naturalmente, sem muita imposição, né? Claro que tem as cobranças, a gente cobra ela. Não, tem que praticar, o dia da ginástica tem que praticar. Ela vai lá, ela pratica, ela faz as atividades dela, ela faz os treinamentos dela, mas ela faz outras coisas também, né? Ela faz o balé da escola e tudo, que é importante. E a gente tem que esperar esse despertar dela, uma ginástica mais competitiva, e a gente aguarda isso naturalmente. Tá, para encerrar agora, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo aqui dentro do Nova Onda em Pauta. Eu gostaria que você deixasse um recado para a tua equipe de trabalho, as pessoas que trabalham com você, e também para sua esposa, para aquela câmera ali. Para aquela câmera ali. Não, eu queria agradecer a presença aqui de vocês aqui, desse bate-papo aqui, que foi muito, muito legal. É uma oportunidade para a gente estar falando sobre nossa modalidade esportiva, no caso, a minha ginástica artística, que é sempre um desafio todo dia, tá elevando o nome da ginástica, tá batalhando, tá fazendo a ginástica crescer aqui na Baixada. E mandar aí um abraço para toda a equipe nossa que trabalha com ginástica já há muito tempo. Eu tenho o professor Marcos, que trabalha comigo, ele foi meu aluno com 11, 12 anos. Hoje ele é o responsável pela unidade lá de Santa Eugênia, né? E tem os outros professores também que trabalham nas outras unidades, os estagiários, os outros professores.
Queria agradecer a todos eles. Queria mandar um beijo para a Jaine, para minha esposa, para minha filha, para os meus filhos, né? E para todo mundo. E obrigado pela presença aqui, de estar aqui hoje falando sobre a ginástica. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.